Eduardo Guerreiro Brito Losso. Eu sou professor do programa de pós-graduação em Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da FRJ e agora nós vamos continuar o nosso vídeo sobre a questão do desencantamento e vamos fazer um resumo geral da trajetória em que a gente percorreu até aqui e vamos tecer algumas conclusões parciais, mas a respeito. Então, continuando essa relação entre o Weber e o Tolstói, o Weber concorda com o veredito de Tolstói. Assim como o escritor russo recusa todos os saberes, naturais ou especulativos, para dar resposta ao sentido da vida, encontrando-o numa formulação pessoal da ideia de fé a partir do contato com os camponeses e trabalhadores russos de sua época, Weber faz o papel de manter a integridade estrita do cientista, de negar a possibilidade da resposta fácil a quem inquire a ciência com tal anseio. Então, vale dizer assim, se a gente for adiante no texto do Tolstói, o que a gente vai encontrar é que ele estava em busca de uma fé, no final das contas, entendeu? E ele acabou encontrando numa espécie de contato com os camponeses de seu tempo. Isso tem muito a ver com o que a gente está dizendo, né? Porque os camponeses eles estão inseridos num determinado entorno cultural que é diferente desse entorno desencantado, mesmo sendo duramente explorados, né? E isso é um fator que surpreende o Tolstói, entendeu? Assim, a capacidade que eles têm de suportar uma vida difícil a partir de uma visão de mundo diferenciada, né? Desse lugar do homem desencantado, né? Do homem instruído, entendeu? Na escrita, claro, né? Assim, na cultura escrita, né? Enfim, então é claro que a gente não vai ter tempo de ficar falando sobre isso, assim, sobre o Tolstói, mas isso serve como um traço só para informar vocês que no decorrer do texto, né, a resposta à pergunta ou o sentido da vida do Tolstói, para quem queria saber algum spoiler, entendeu disso? O spoiler é esse, assim, ele vai encontrar uma fé pessoal em relação a isso, ele vai reler a teologia ortodoxa, né, porque o cristianismo dos russos é a igreja ortodoxa, né? Essa palavra ortodoxa não é no sentido assim de reacionário, conservador, não é necessariamente nesse sentido, não. É no sentido diferenciado do catolicismo. O catolicismo se diferencia da ortodoxia. É quando aquelas duas igrejas do Oriente e do Ocidente elas se separaram, entendeu? E essa vertente do cristianismo russo e a da Grécia também, ela é essa vertente que se chama ortodoxa, né? Quem conhece Dostoiévski, quem leu os Irmãos Karamazov, né, os Demônios e tal, você vai reconhecer os starets, né, essas figuras que são da Igreja Ortodoxa, né, monges da Igreja Ortodoxa, né. Enfim, então, assim como Dostoiévski tem uma relação muito próxima, né, com esse cristianismo russo, né? O Tolstói também vai estabelecer relações com ele, né? Enfim, são questões muito interessantes porque é a relação que esses dois grandes escritores russos fizeram entre o niilismo e uma religião que não é o catolicismo, então que assim, é um cristianismo, entendeu? Que não é o catolicismo, então que não percorreu um caminho de racionalização como o catolicismo percorreu e depois como o protestantismo radicalizou, entendeu? A ortodoxia não, ela não percorreu esse caminho.
ela é uma religião mais mística, podemos dizer assim. Né? Muita gente estuda isso. Tá? E quem conhece bem essa religião está mais parametrado para interpretar o Dostoiévski. Quem não conhece isso e lê Dostoiévski entende muito pouco. Entendeu? Dostoiévski e Tolstói também. Né? Enfim, mas eu não vou entrar nesse assunto. Essa é uma tradição riquíssima e que demandaria falar sobre muita coisa que não teremos como falar aqui. Né? Mas de qualquer maneira, só repetindo, esse embate entre o niilismo, porque o niilismo, a rigor, assim, da maneira como essa palavra apareceu, né, começou na Rússia. Começou com o Turgenev, né, e o grupo de jovens que estava em torno do Turgenev, com o livro Pais e Filhos. Né, o Tolstói e o Dostoiévski são reações ao niilismo do Turgenev. Né? Então, assim, é muito interessante esse capítulo da história da literatura e do pensamento, enfim, em geral, né? Ocidental, assim, essa relação, esse embate entre o niilismo e dois grandes ícones, né, da literatura moderna mais avançada, que tocam de novo numa espécie de uma mística, né? Que é essa ortodoxia oriental cristã. Né? Enfim, isso é um assunto de fato muito interessante, mas não vamos falar sobre ele. Né? O gesto de Weber de citar Tolstói e refletir sobre sua veemência e argúcia demonstra real entendimento e sensibilidade em relação ao drama do niilismo moderno. Por outro lado, ele é rigoroso em não deixar que tal busca de sentido abale a tarefa e o destino do cientista. A competência do cientista não deve se dobrar a qualquer tipo de... Ele mesmo chama, né, o Weber chama de sacrifício intelectual. Entendeu? Uma vez que você saia desse parâmetro científico estrito e você começa a falar coisas que a ciência não, entendeu? Não toca, né? Você entra, né, numa espécie de sacrifício intelectual. Esse é o termo weberiano para coisa, e eu achei isso muito interessante. Né? Assim como que ele fala, ele chama isso de sacrifício. Né? Não deixa de ser curioso e até sintomático que ele use a palavra sacrifício para designar qualquer modo de enfraquecimento da virtude científica. O sentido meramente figurativo de sacrifício não contém o traço denegado de profissão de fé científica. Né? Quer dizer, você produzir um sacrifício intelectual quando você sai desse âmbito estrito da ciência, né? Isso não é uma espécie de profissão de fé, né? E essa expressão é muito boa para a gente. Né? Enfim. O sentido meramente figurativo de sacrifício não contém um traço denegado de profissão de fé científica que constitui em sempre recusar estoicamente qualquer tipo de fé. Fé na recusa da fé. Né? Enfim, aí eu estou aqui produzindo uma dialética aqui da contradição que isso né, que tem nessa expressão, sacrifício intelectual do Weber. Né? Bem, isso é o que nós teríamos a dizer sobre a questão do niilismo, né, a relação entre a ciência e o niilismo. Também poderíamos ficar aqui falando bastante sobre vários elementos do niilismo. Né? Você vê que não tocamos em Nietzsche aqui, não falamos nada de Nietzsche aqui, né? Mas isso poderia ter sido feito, né? Aquele famoso fragmento, aforismo do Nietzsche, em que o louco está no meio da praça,
né? E ele pergunta para todo mundo: vocês não se deram conta de que vocês assassinaram Deus? Né? E todo mundo não está nem aí. Né? Os assassinos de Deus não estão nem aí, não estão interessados. É bem a forma como o burguês se apresenta, se porta. Né? O burguês produz a maior das tragédias, né? O maior dos crimes, né? O maior dos assassinatos, e ele faz isso assim com a mesma, entendeu? Com a mesma indiferença que ele faz tudo que ele faz. Né? E no final das contas, o burguês, seja ele um burocrata, seja ele um cientista lá não muito entusiasmado, né? Seja ele um engenheiro. O engenheiro é um tipo de cientista, né? Assim, enfim, assim, advogado, juiz e tal, né? Enfim, assim, ciência no sentido amplo, né? Enfim, o burguês, ele de certa maneira ele mantém a sua indiferença em relação a todas essas coisas, né? A conduta dele é uma conduta pautada na indiferença, né? E também na separação das coisas, né? Uma coisa é o meu trabalho, outra coisa é o hobby, né? O hobby eu posso me apaixonar pelo hobby, o trabalho eu tenho que ser eficiente, ponto, acabou, entendeu? O momento do lazer é o momento do lazer, o momento do trabalho, o momento do estudo é o momento do trabalho, o momento do estudo, entendeu? Então assim, né, o burguês ele incorpora essa indiferença necessária para a própria virtude do cientista, entendeu? O burguês ele incorpora isso no seu modo de vida, né? A gente poderia... Quando eu chamo de burguês, né, o termo do século XIX para isso é o filisteu. Tá? A gente vai chegar a esse termo quando a gente falar mais do decadentismo e do simbolismo, que são, né, os boêmios decadentistas e simbolistas são anti-filisteus, né, são contra os filisteus. Então, eu queria aqui retomar com vocês... enfim, numa série arrolada, tá? Os componentes paradigmáticos do encantamento, tá? Só para a gente retomar aquilo que a gente viu anteriormente, né? De forma acelerada. vamos rebobinar, vamos lá para trás e vamos ver de forma acelerada, tá? Isso. Eu só vou falando assim uma espécie de ordem serial dos tópicos pelos quais a gente passou, né? Então, quais são os componentes paradigmáticos do encantamento? Acolhimento afetivo e simbólico do todo ao indivíduo, interpenetração entre o natural e o sobrenatural, geração poderosa e elevada do cosmos por deuses, a existência de um fundo sagrado da estrutura cósmica que é desvelado por correspondências, o estabelecimento de símbolos arcaicos fundamentais, né? E aí eu vou falar os símbolos que eu apresentei: céu divino, terra mãe, lua feminina, sol masculino, analogia entre corpo, casa e cosmos. Agora já estou no sétimo aqui. Ligação entre magia e canto xamânico. Né? Estou no sexto, na verdade. Né? Ligação entre magia e canto xamânico. Sétimo, cosmos harmônico. 8, mímese vocal dos animais. 9, ritmo do ritual. 10, intimidade entre o animal e o espiritual. 11, povoação de entidades no meio habitado. 12, conexão entre sonho e vigília por meio da espiritualidade. 13, exposição corporal e interativa ao meio ambiente. 14, ambições celestes. 15, saber conectado com o ser. 16, acabou. Acabou no 15º.
Tudo isso são exemplos da organicidade animada do modo de viver dos povos originários. Então, basicamente, são esses os componentes paradigmáticos do encantamento, né, que a gente percorreu, a gente transitou. Né. Nas propostas teóricas do clássico historiador da religião Eliade e da novidade antropológica de Tim Ingold, observa-se um abismo na dualidade entre o homem arcaico e o homem moderno, de modo que fica mal compreendida a razão pela qual um se transformou no outro. Né? Então eles trabalham com a dualidade sempre, mas eles não explicam direito como que um chegou ao outro. Né? Eles até explicam, assim, no caso do Ingold, ele até explica bem porque um deve retornar ao outro. Né? Mas ele não explica-se o passo a passo de que um chegou ao outro. Né? Uma explicação da causa dessa mudança está na leitura histórico-sociológica do processo de desencantamento dentro da formação da religião em Max Weber. Aí entra a questão da desmagificação da religião. Né? O processo de desmagificação da religião percorre os seguintes momentos. Primeiro, agora a gente vai arrolar essas etapas, né, do processo de desmagificação da religião. Tá? Primeiro, deslocamento de atendimento inicialmente coletivo do mágico para o indivíduo. Quer dizer, o mágico ele atende o indivíduo e não a comunidade em geral. Né? Quer dizer, deslocamento do atendimento inicialmente coletivo do mágico para o indivíduo, primeiro. Né? Segundo, mudança de função para mistagogo. Né? Terceiro, aparecimento do profeta. 4. Função de conselheiro de pecados pessoais. 5. Formulação do mito do Salvador. 6. Valorização do ascetismo mágico e do sofrimento como via de salvação. 7. Sublimação da orgia em sacramento. Isso seria uma espécie de imersão contemplativa. Né? 8. Ambição ascética e mística de um estado estático permanente. 9. Cosmo dotado de sentido racional. E, finalmente, 10. Desvio da religião para o território do irracional. Então, aqui nós temos 10 itens. Né? O resultado do desencantamento ético-religioso do mundo é sair de um modo de vida mágico instável e direcionar a conduta para a vida metódica do trabalho racional. Então, esse é o propósito. Né? Então, você vê, uma coisa é o encantamento mágico, né, que tem um paradigma mágico. A segunda coisa é um paradigma ético. E a terceira, que é o científico, né, que o paradigma já não é também mais ético. Né? Aí o paradigma ele é da eficiência, ele é ele é um paradigma puramente empírico. Né? Todo esse processo de configuração da mentalidade ética foi criando a separação hierárquica entre... Aí entra assim, a gente não falou muito dos efeitos
dessa mentalidade ética, mas eles são evidentes, né? Eu vou só mencionar eles aqui para você. A gente, em todas as nossas críticas, né, à mentalidade, enfim, conservadora ou metafísica, né, a gente sempre procura fazer uma desmontagem das dicotomias que ela introduziu. Né? Então isso daqui, todo mundo, nós já conhecemos isso aqui. Né? Todo esse processo de configuração da mentalidade ética foi criando a separação hierárquica entre animais e humanos, a natureza distinta do ser humano, né? Natureza e homem, de ser humano. 3. Separação entre natureza e cultura, campo e cidade, primitivo e civilizado. Né? Não deixa de ser irônico que a obsessão pela justiça da mentalidade ética tenha criado a maior das injustiças. Né? O desprezo pela natureza, pelo meio ambiente, pelo homem arcaico, pelo índio, pelo ameríndio, pelos animais e plantas e a superioridade do homem racional. Né? Ainda assim, não se pode ignorar que no processo do desencantamento houve muitas reações de encantamento. Né? Então esse é um ponto que a gente tem que que nós temos que ter em mente, né? O Weber ele não formula isso como eu estou procurando formular, tá? Mas ele dá indícios disso, quer dizer, que à medida em que esse processo de racionalização vai se fazendo, você vai encontrando reações a essa racionalização, reações a essa essa radicalização do desencantamento, e essas reações ao processo de desencantamento são tentativas de reencantamento, entendeu? Mesmo que o desencantamento ainda não tenha se completado, né? Então esse é um ponto muito importante para a gente. O romantismo, ele é um momento em que o desencantamento ele já praticamente, ele já está quase completo, e no simbolismo ele já está absolutamente completo, entendeu? Porque aí já é a idade do positivismo e tal, né? Assim, o simbolismo ele é uma reação ao positivismo, né? Então, a gente não pode ignorar que no processo de desencantamento houve muitas reações de reencantamento. A contemplação e a mística em especial. Quer dizer, a mística é, digamos, a principal reação de reencantamento, né, em relação ao desencantamento. Isso para mim, isso é claro. Né? A mística ela tem vários componentes de enfrentamento, né, da racionalidade do desencantamento, mesmo quando é claro que a mística, para quem não conhece mística direito, não conhece esse campo de estudo que é a mística, né, chama muito rapidamente mística de irracional, né? Primeiro que depende sempre da mística que você está falando, né? Se você está falando do encantamento do homem arcaico, né? Isso pode até fazer mais ou menos algum sentido, né? Mesmo assim com muitos poréns, porque como o próprio Adorno e Horkheimer colocaram, né? O mito ele já contém razão, o mito já contém um impulso de tentar explicar as coisas, né? Ele contém uma proto-racionalidade lá, entendeu? Então ele não é completamente irracional, né? Mas se a gente fala de uma mística estrito sensu, a mística que aconteceu, enfim, em Plotino, né, nos grandes fundadores da mística cristã, né, neoplatônico como Plotino, Orígenes, pseudo Dionísio Areopagita, Scoto-Erígena, enfim, essas grandes figuras, né, Gregório Magno, etc., Evagrio,
né? Se a gente for pensar nessas figuras, na verdade eles são filósofos, teólogos racionais que buscam o para além da razão, né? Que buscam o suprarracional. Tá? Então eles se servem da razão para buscar o que está para além da razão. Né? Então não dá para você chamar isso de irracional, muito pelo contrário. Né? É mais complexo, entendeu? Eles não se limitam à razão, mas eles se servem da razão. Né? A razão ela é importante, né? De qualquer maneira. Então a mística, a filosofia ou teologia mística, ela tem essa estrutura. Né? Que não é muito diferente do que vai acontecer nos anticapitalistas românticos, entendeu? Eles também, assim, os pensadores românticos anticapitalistas, eles não vão simplesmente fazer coisas irracionais por aí, eles vão refletir sobre o que está acontecendo e vão propor soluções, entendeu? E vão produzir críticas à modernidade, entendeu? Que também se servem da razão, entendeu? E não se limitam a ela ao mesmo tempo. É sempre essa dupla relação com a razão, né? Enfim. Aí, é claro, tem aqueles que são mais iluministas, entendeu? Que acham que a razão é que vai resolver o problema dos valores, e tem aqueles que são anti-iluministas, que acham que a razão, assim, o próprio método racional, ele impede, né, de se chegar a uma solução para isso. Né? Ele já está meio que contaminado. Né? Então você tem essas tendências mais iluministas, você tem essas tendências anti-iluministas. Né? Enfim. Voltando à mística. A mística, ela é um proto-reencantamento, a gente poderia colocar dessa maneira. Não. A mística é quase que assim a fonte de onde o reencantamento ele pode florescer, entendeu? Que ele pode se desdobrar, né? Por isso que nos vídeos em que eu vou me referir, os próximos vídeos que eu vou mandar para vocês sobre simbolismo, eu vou sempre me referir a... esses vídeos eles foram feitos no contexto do curso, no curso de pós anterior que eu dei, e eles tinham como antecedente todo um exame da mística do século XIII, muito especial, né, das mulheres beguinas. Tá? E essas mulheres beguinas, elas produziam aquilo que eu chamei de uma imanentização das promessas religiosas. Né? Então, por exemplo, a doutrina ela diz que a salvação está após a morte. Né? O paraíso está após a morte. O que as místicas beguinas vão buscar é o paraíso no meio da terra. Entendeu? Tanto as místicas beguinas como outras vertentes do século XIII também. Né? Basicamente aquilo que a gente chama de via apostólica. Né? Você sair da fuga do mundo monástica e você buscar uma vida espiritual, né? Um modo de vida espiritual no mundo. Quando a gente fala no mundo, a gente fala basicamente na cidade, entre os homens, e não na montanha, e não isolado na montanha, num mosteiro ou algo assim. Né? Então, assim, no século XIII você já tem uma espécie de primeiro processo de secularização. Né? Existem místicas urbanas. Tá? Quem estuda essa parte da história mostra que existem determinadas mulheres que a gente pode considerar místicas e místicos urbanos. Quer dizer, não estão lá, não são monges que estão fora da cidade, eles estão na cidade. E eles estão fazendo o seu voto,
eles estão numa cela e a cela é a própria cidade, entendeu? É muito interessante. Enfim, eu produzi vídeos sobre isso, tá? E quando ia depois dessa imanentização das promessas religiosas que a mística produz, né? Nessa valorização de uma via espiritual entre as pessoas na cidade, né? Em meio às pessoas na cidade, eu também falo, tem vídeos que eu falo sobre o deslocamento dos principais temas místicos, dos principais motivos místicos, tropos místicos, né? Existe um deslocamento dos tropos místicos para o terreno da estética, tá? Do terreno de uma leitura da natureza. E isso está ligado ao pensamento renascentista e, enfim, à literatura renascentista e depois do Renascimento que aparece, né? Eu estou me referindo muito especificamente a Silésios, eu estou me referindo da poesia, né? Estou me referindo ao Jacob Böhmer, enfim, nessas figuras que eu chamei de filosofia hermética, né? Que vai chegar à própria reflexão sobre a estética, a própria fundação da área da filosofia que se chama estética. Porque essa área da estética ela começou se referindo à mística. Tá? Isso está nesses meus vídeos. Eu só estou falando que isso eu percorri esse caminho, mas eu não vou. Esses vídeos não são necessários para a gente ver. Tá? Eu só estou dizendo porque quando nos vídeos sobre o simbolismo eu me refiro a esses exames que eu fiz lá atrás. Entendeu? Então é só para vocês saberem disso. Se vocês tiverem alguma curiosidade de consultar esses vídeos, eles estão disponíveis, enfim, não tem problema nenhum. Tá? Mas não é necessário ver esses vídeos para necessariamente entender o percurso que eu faço dos fundadores do simbolismo, depois do decadentismo, depois da transição do decadentismo para o simbolismo e depois para o simbolismo. Tá? E vocês vão ver ao longo dos vídeos esse percurso. Ok? Bem, basicamente isso que eu tenho para dizer. Eu ainda vou produzir mais alguns vídeos sobre o reencantamento, tá? Que vão correr paralelo a esses vídeos do simbolismo. Porque, você vê, eu fiz um percurso aqui primeiro no encantamento, depois do desencantamento, da desmistificação da religião, depois eu falei do desencantamento científico, propriamente dito, né, positivista, e, enfim, falei pouco da mística, assim, só mencionei uma coisa ou outra, e aí a gente vai entrar no simbolismo. Mas eu ainda vou produzir uns vídeos em que eu vou abordar com mais cuidado o que é o reencantamento. Tá? De qualquer maneira, o texto do Michel Louvi, esses primeiros capítulos do livro Melancolia e Revolta, né? Eles dão conta dessa ideia de desencantamento. É para isso que eu apresentei esse texto. Né? E eu espero que com esses vídeos, esses capítulos do Louvi fiquem mais claros. Tá? Porque ele cita Weber e tal, então assim, a ideia isso tudo é uma grande introdução para ler o Louvi, no final das contas. Né? Eu veria dessa maneira. Tá? Ok, muito obrigado pela sua preciosíssima atenção, você que chegou até aqui, você é um herói, entendeu? Você é um Hércules, né? Muito obrigado. Curte aí, parceiro, por favor, ou não curte, se não gostou, não curte, também não curte. Se não gostou, não curte, não. Entendeu? A gente continua no próximo tópico. Muito obrigado.